A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 12, e os assuntos do vídeo de hoje serão transferência de poder, aproveite as oportunidades que Deus te dá para evangelizar, e se você não orar por quem pede, você está pecando. Você sabia disso? Está registrado aqui neste capítulo. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci, e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Então aqui nesses dois primeiros versos, aqui ele está transferindo a autoridade para o rei Saul. Ele está aproveitando que toda a nação de Israel está ali reunida, né? Porque todos eles estavam comemorando a vitória contra os amonitas. Então ele aproveitou essa oportunidade para fazer a transferência de poder. Ele também vai aproveitar esta oportunidade para anunciar a vontade de Deus, né? A gente vai ver aqui neste capítulo que ele vai relembrar todas as glórias que Deus fez no passado, todos os benefícios que Deus fez para eles, e também vai orientar eles como que eles devem proceder agora com esse novo rei, né? Então ele está aproveitando essa oportunidade que Deus criou para ele falar a vontade de Deus. Então aproveite as reuniões familiares que você tem na tua casa, aproveite quando as pessoas estão reunidas, que está todo mundo com um clima bom para evangelizar, para falar da palavra de Deus, tá bom? Esse é o melhor momento, quando as pessoas estão alegres, quando as pessoas estão reunidas, felizes, é o momento certo de você anunciar Cristo para elas, tá certo? E de você falar, olha só, olha, Deus deu vitória para nós, olha só como nós estamos sendo abençoados, olha só que momento importante da nossa vida, Deus nos ajudou até aqui. Então esse momento é muito importante você evangelizar, tá certo? E você lembrar que é o nosso Deus que nos dá essas vitórias e essas bênçãos em nossas vidas todos os dias, né? Verso 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento e a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então aqui o Samuel está se justificando diante da multidão, né? Ele está aqui perguntando para eles se o testemunho que ele deixou foi bom. Se ele defraudou alguém, se alguém tem algo contra ele, era para se manifestar naquele momento, né? Então aqui ele está querendo se despedir em paz. Então ele está querendo deixar a autoridade para o rei Saul, mas ele quer ele quer sair com a imagem limpa, né? Ele quer sair com a consciência tranquila diante de Deus, que ele já tem, né? Porque Deus, ele sabe que Deus vê tudo que ele faz, né? Mas ele quer saber como que está a imagem dele diante do povo, né? Então ele fez essas perguntas porque a imagem dos filhos do Samuel não era boa diante do povo, né? Porque eles aceitavam presentes para julgar as causas dos mais ricos e desfavorecia, né? Dava causa para o rico e prejudicava o pobre. Igual o que acontece nos dias de hoje, né? Quem tem um bom advogado, um dinheiro bom para pagar um advogado, prevalece, né? Agora aquele pobre coitado que é inocente, mas não tem um advogado para pagar, vai preso. Então vai entender essas coisas, né? Então nada mudou, né? Desde essa época aqui que a justiça ela pende para quem tem mais dinheiro, né? Infelizmente a justiça humana é falha, né? Mas a justiça divina ela prevalece para sempre. Então aqui ele está querendo ver como que estava a imagem dele diante do povo. Vamos ver como que está a imagem dele diante do povo? Que a nossa imagem diante das pessoas esteja dessa maneira, né? Aqui, ó, vamos ver como eles reagiram. Verso 4. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Santo é Deus. Todo o povo de Israel amava Samuel. Todo o povo de Israel sabia que ele era um homem de Deus, era um homem justo. Como está a sua imagem diante da sociedade? Quando você pede dinheiro emprestado para alguém, as pessoas olham para você e falam: Vixe, lá vem o caloteiro. Santo é Deus. Ou elas emprestam sabendo que você tem honra, que a tua palavra tem valor, né? Porque o homem de Deus tem que ter, a palavra dele tem que ter valor, porque a palavra de Deus não volta atrás. E nós seguimos o nosso mestre, o nosso Senhor. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Então, vamos ser honestos em tudo que fazemos, para que a nossa imagem diante de Deus e diante da sociedade esteja boa, porque nós somos representantes de Cristo, né? Nós temos que dar bom testemunho, igual Samuel deu em sua vida, né? Verso 5. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada tendes achado minha mão.
E disse o povo: seja testemunha. Então ele colocou todo o povo como testemunha entre Deus e eles, que ele não tinha defraudado ninguém. E o povo aceitou e confirmou. Então estava selado ali que Samuel não defraudou ninguém. Então perante Deus e perante a sociedade, Samuel estava limpo, com suas mãos limpas, né? Verso 6. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Aqui ele vai começar a pregar, né? Porque essa era a função dele. Samuel, toda oportunidade que ele tinha, ele falava de Deus, né? Da mesma forma, nós também temos que fazer assim, tá? Então aqui ele vai trazer a memória, aproveitando que todo o povo estava reunido, todas as bênçãos que Deus fez ao povo de Israel. 8. Verso 8. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e o fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. Então ele está lembrando a nação de Israel o quanto que eles eram falhos, né? Que Deus livrava eles, por um tempo eles ficavam em paz, depois eles começavam a adorar as imagens, aí começava a ter problema de novo, aí quando os inimigos iam atacar eles, aí eles lembravam de Deus, aí pediam perdão, aí Deus perdoava, libertava, aí eles caíam de novo, né? Então ele está lembrando como eles são inconstantes. Então que na nossa vida tenha constância, persevere na fé, tá? Todos nós temos altos e baixos, tá? Mas não devemos deixar a nossa fé para adorar ídolos, imagens, dinheiro, qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, tá bom? Isso aqui é inegociável, tá bom? Vamos servir ao nosso Deus em espírito e verdade. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, para habitar seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinham contra vós, me dissestes: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Então aqui, no verso 12 aqui, novamente, o Samuel fala assim, olha, o nosso Senhor, o Deus, ele é o nosso rei, mas vocês deixaram de servir o rei dos reis, o Senhor dos senhores, para pedir um rei humano. Então aqui está o rei humano que vocês pediram, o rei Saul. Agora é com ele, tá certo? Eu tô velhinho já, o Samuel tá falando assim, eu tô velhinho, eu tô deixando aqui meu cargo, e vocês agora vão ter com o rei que vocês pediram, tá certo? Porque vocês trocaram o rei dos reis por um rei humano, o rei Saul. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, enquanto o Saul for fiel, ele vai abençoar, vai dar vitória, e a nação de Israel vai se alegrar. Mas quando eles se corromperem, vem juízo, porque Deus é justiça, tá certo? Verso 13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes, e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, de derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Então, está tendo uma transferência de poder, mas a regra é a mesma. Agora, quem que vai governar vai ser o rei Saul. Não é mais a autoridade, não é mais dos juízes. Agora é reinado, né? Então Samuel falou, olha, a autoridade não está mais comigo, está com o rei. Só que a regra é a mesma. Se vocês forem fiéis a Deus, Deus vai abençoar o rei de vocês e todo o povo. Mas se vocês forem infiéis à palavra de Deus e vocês novamente adorarem imagens e fizerem tudo que for contra a palavra de Deus, a mão de Deus vai pesar contra vocês, tá certo? Então até hoje é dessa maneira, tá bom? Se você andar certinho nos caminhos do Senhor, Deus te abençoa. Mas se você se desviar, a mão do Senhor vem e pesa sobre nós, tá certo? E se você já aceitou Jesus Cristo, isso também funciona, tá bom? Jesus Cristo, para não perder uma ovelha, se precisar, ele aperta ela, ele
por exemplo, eu sempre vejo uma história dos pastores, né? Aquela ovelha, a ovelha perdida, a ovelha rebelde, quando ela muitas vezes ela sai do grupo, né? O pastor ele pega o cajado dele e ele quebra a perna da ovelha e leva ela no ombro para ela não ficar fugindo, né? Para não ficar dando trabalho para o pastor. Então a mesma coisa, nós que estamos na graça, Jesus Cristo é o nosso pastor. Se preciso for, ele pesar a mão contra você, para você não se desviar, para você chegar no seu objetivo, que é a vida eterna, porque Jesus Cristo ele deu a vida pelas ovelhas. Ele te ama. Ele não quer que você se perca, que você caia num precipício, que um lobo te pegue, né? Ele te ama, ele quer preservar você. Mas se preciso for ter que pesar a mão sobre você para você não se desviar, ele vai pesar, tá certo? Então sejam fiéis a Deus, leia a palavra de Deus, vamos pôr em prática, para que nós sejamos abençoados por Cristo e por nosso Deus. Verso 16. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então aqui nesse verso 17, Samuel ele vai pedir um sinal para Deus, para ficar nítido diante de todo o povo, que o que Samuel está falando não é da boca dele, não é do coração dele, mas é o que realmente Deus está sentindo. Deus está triste, porque ele foi trocado por um rei humano, né? Então aqui era mais ou menos assim. Se viesse uma grande tempestade, uma chuva forte, nesse período, que não era um período de chuva forte, né, seria sinal de que Deus estava triste por ter sido substituído por um rei humano, né? Então esse é o sinal que Samuel pediu para Deus. E isso ele pediu diante de todo o povo ouviu, né? Vamos ver o que vai acontecer? Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Então aqui Deus confirmou o sinal e mostrou que ele estava insatisfeito com esse pedido que o povo pediu. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. Então, como eles queriam um rei humano, Deus deu esse rei humano e as regras vão continuar as mesmas. Se eles forem fiéis a Deus, a sua palavra, seguirem a lei de Deus, eles vão ser abençoados. Mas se desviarem, tanto o rei como o povo vai sofrer. Verso 19. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então todo mundo aqui entendeu que o que eles pediram foi mal, né? Que eles não deviam pedir um rei humano, mas sim continuar servindo ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? Verso 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serve ao Senhor com todo o vosso coração. Então isso aqui é sinal que só foi para mostrar que Deus estava triste, mas não houve punição para eles, né? Deus respeitou a opinião deles e deu um rei para eles, mas se eles continuassem seguindo a Deus, ia dar tudo certo, né? Então, hoje nós temos políticos, temos governantes. Se nós, mesmo tendo esses políticos e governantes, tem países ainda que tem reis, né? Se a gente continuar colocando Deus acima de tudo e servindo a Deus, nós vamos ser abençoados, tá certo? É a mesma forma que aconteceu aqui nessa época. Então disse Samuel ao povo: não temais vós. Aqui, perdão, é o 21, né? E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveita, e tão pouco livrarão, porque vaidades são. Tudo que não está na palavra de Deus é vaidade, tá? Tudo é desejo do coração, é tudo para agradar a carne. Mas tudo que está na Bíblia Sagrada é para agradar o nosso Deus e para fazer bem para a nossa alma e para o nosso espírito. Verso 22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Olha só, então Deus não, mesmo eles sendo maus, Deus não ia fazer nada para eles, porque Deus escolheu Israel para representar ele na terra. Então, como aquele povo é o representante de Deus, então ele não podia julgar aquele povo, acabar com aquele povo. Então Deus preservou esse povo, e se eles continuassem sendo fiéis a Deus, ele ia abençoar em tudo, né? Até hoje é assim. Israel é protegido por Deus, tanta gente atacando lá, porque Deus escolheu aquele povo para ser seu representante na terra, né? Está escrito na palavra, né? A salvação vem dos judeus. Jesus Cristo nasceu entre os judeus.
Então tá tudo voltado para lá. As profecias estão todas lá voltadas a Israel. Então por isso que Deus guarda Israel e protege até o dia de hoje, até a volta de Jesus Cristo. Verso 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Santo é Deus. Olha só aqui o verso 23 aqui, ó, fala da oração, né? Vamos ler de novo aqui. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, quando as pessoas que erram, que pecam, qual que é o dever do cristão? Orar por elas, tá certo? Então, se você não ora por aqueles que estão desviados, que estão errando, que estão precisando de ouvir uma palavra, né? Aqui ele não está falando só de oração, né? Ele está falando também de ensinar o caminho bom e direito. Qual que é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus Cristo. Então você tem que anunciar Cristo a essas pessoas que estão desviadas, tá certo? Senão você está pecando. Se você vê alguém desviado, alguém que está nas drogas, que está na prostituição, está no adultério, e você não traz a luz de Cristo para elas, você está pecando, tá certo? Aproveite as oportunidades. Se Deus colocou uma pessoa que está passando, que está nas trevas no teu caminho, você é luz, a luz tem que resplandecer sobre as trevas. Então anuncia Cristo para elas e deixa que Cristo faz o resto, tá bom? Não é para você ficar também todo dia falando para a pessoa, olha lá, aceita Jesus, aceita Jesus. Não seja aquele crente chato, né? Mas apresenta a luz de Cristo para ela. Chama para a igreja uma vez, vê a reação dela. Se a pessoa reagir bem, você continua pregando. Se a pessoa reagir mal, você fez sua parte. Aí deixa o Espírito Santo tratar com aquela pessoa, tá bom? Mas anuncia Cristo, tá certo? Verso 24. Então somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverares em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. E aqui encerra a palavra de hoje. Então vamos orar por todos aqueles que precisam, tá? Você viu uma pessoa que está longe, na televisão você viu que uma cidade está fazendo, que a gente viu carnaval, tanta coisa horrível acontecendo lá no carnaval lá, né? Ore para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que fizeram aquelas homenagens ao diabo, que zombaram de Cristo. Ore para que essas pessoas se arrependam e reconheçam que Deus é o Senhor e que a misericórdia de Cristo alcança essas pessoas, tá bom? Em tudo que você vê pessoas pecando, ore por elas, porque é o dever nosso orar. Porque quando a gente ora, a gente mexe no mundo espiritual. E no invisível, os anjos estão trabalhando. O Espírito Santo do Senhor está trabalhando todos os dias, né? Então anuncia. Quando a sua boca abre para falar da palavra de Deus, ela não volta vazia. Então vamos orar, tá bom? É o nosso dever de cristão e da igreja, tá certo? Essa é a palavra para nós todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.